Ô, Tulhão, no agregado, 2-1 pro Rosário Central. E assim, ó, o Inter, cara, tá numa situação preocupante, viu? O desempenho do Inter na Sul-Americana, ele foi muito abaixo do esperado. Muito abaixo do esperado. Eu acho que você tava aqui ainda, quando a gente tava falando lá na primeira fase do Tomayapo e tal. Pô, pelo que eu vi aí, o Tomayapo fez um ponto na competição, que foi um empate com o Inter. O Inter era pra ter passado, o grupo era Tomayapo, Belgrano e Delfim. E o Inter ficou em segundo. Aí ele vai enfrentar o Rosário Central, que é 11º colocado no Campeonato Argentino. Tudo bem, teve a história do Inter ter que jogar várias partidas fora de casa e tal, mas não justifica, até porque o desempenho fora de casa não estava tão ruim como está agora. E aí chega o Roger Machado, com 2 jogos já nessa pressão. O Inter vive um momento muito ruim. O Inter não vence um jogo de futebol, Túlio, há 1 mês. Há 1 mês. 10ª eliminação no Beira-Rio. E eu tava vendo a lista de times que eliminaram o Inter. Com todo respeito, tem vários ali que não deveriam nem estar na mesma frase que o Sport Clube Internacional. O Inter não é campeão, salvo engano da minha parte, e vocês podem me corrigir aí, desde o Gauchão de 2016. Então, assim, claro que tem todo o momento que o Inter viveu, que o Grêmio viveu, que o Juventude um pouco menos, mas também viveu, todo o momento que os gaúchos viveram, momento de muito trauma, a gente sabe disso, mas não justifica, porque não é de agora esse momento do Internacional, não é de agora. A crise do Inter não começou com as enchentes no Rio Grande do Sul. Tá preocupante, viu, Túlio? André, a gente tem sim que colocar esse asterisco da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Certamente atrapalhou, mas você foi perfeito. Não justifica. Pode ser ali uma desculpa, mas não suficiente para explicar tudo o que acontece no Internacional. E assim, o que deve machucar mais o torcedor é que, mais uma vez, a expectativa era de um grande ano, né, André? Quando você para ver os nomes, as contratações, a montagem, gerou-se uma expectativa muito grande nesse Internacional. E aí agora, estamos em julho, e o Inter só tem o Campeonato Brasileiro. E nesse momento, por mais que tenha várias partidas a disputar, né, a menos que os adversários, o Inter, se eu não estiver equivocado, é o time que tem menos jogos, né, no Brasileirão. Acho que é o time que tem mais jogos a fazer, né, atrasados, não é isso? O Internacional ele tem 14 jogos realizados. Ele tá bem abaixo da maioria dos seus concorrentes, que tem entre 18 e 17. E aí você vai pensar, beleza, se ganhar todos os jogos que tem pra fazer, ele vai chegar lá na parte de cima da tabela? Vai chegar ali, se eu não me engano, no G6, se ele ganhar todos os jogos a menos. Só que, nesse momento, com o que vem apresentando, é difícil de imaginar que isso vai acontecer, né, André? Então, o torcedor certamente está preocupado, não justifica nem um pouco as atitudes que a gente viu no Beira-Rio. E aí agora fica aquele questionamento, né? O que vai acontecer? Porque o Roger acabou de chegar, o Roger na coletiva já começa a falar, né, de questão da necessidade de vencer no futebol para se manter no cargo, que o trabalho está sendo feito, mas que só as vitórias podem garantir a permanência de um técnico. Então já começa a ficar aquela crise, aquele momento turbulento que você não consegue imaginar onde vai parar, né? É claro que tem muito campeonato, o Inter eu acho que pode perfeitamente brigar, tem time para isso, né? Para brigar na parte de cima, para brigar por vaga na Libertadores. Só que nesse momento, o cenário é bem preocupante, até porque a gente falava disso na live, não lembro se foi na segunda ou na terça, né? Provavelmente o Inter vai ter que voltar a sair do Beira-Rio, que é mais um problema, né? Por conta das questões de gramado que foram relatadas pelo próprio clube. Então, vamos ver, André. Fica bem feia a situação do Inter para esse restante de temporada. Resta somente o Brasileirão. Cara, eu acho assim, infelizmente, você olha pra tabela de classificação, você vê o Inter ali, né? 13º colocado, 19 pontos, ok.
com vários jogos a menos, como a gente lembrou aqui. Mas a real é que o Inter tem que olhar para baixo hoje na tabela de classificação e se preocupar. E se preocupar. Porque o Inter não vence um jogo de futebol, senhoras e senhores, há mais de um mês. Há mais de um mês. E aí, se você for olhar, quer ver, ó? O Internacional tem essa vitória contra o Grêmio, que, claro, é uma vitória importantíssima, é contra o seu grande rival, aquela história toda. Mas a sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos sem vitória. 9 jogos sem vitória. Então, assim, preocupante, cara. Preocupante. O Inter agora, pensamento exclusivo no Campeonato Brasileiro, porque o Roger eliminou o Inter da Copa do Brasil. Ironia, né? Ironia. E também aliás, no Gauchão, né? Eu vi alguém falando ali que o Roger pode pedir música no Fantástico. Eliminar o Inter 3 vezes. No Gauchão e na Copa do Brasil dirigindo o Juventude. E agora com responsabilidade perto de 0, né? Perto de 0. Mas, enfim, ele é o treinador, ele que assinou a súmula na eliminação do Inter para o Rosário Central.